Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. Estamos na 13ª semana do tempo comum e hoje é a primeira sexta-feira do mês. É o dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e celebramos nas intenções do apostolado da oração. O evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, esse evangelho de hoje, ele nos é muito pertinente na época de Jesus, mais ainda, porque quando Jesus diz, "Eu quero misericórdia e não sacrifício", ele vai contra aquilo que nutre o templo, que era justamente os sacrifícios de animais comprados no templo, ou seja, ao enriquecimento do templo por conta dos sacrifícios. Então havia uma intenção na questão dos sacrifícios, porque eles vendiam pombas, eles vendiam cabritos, né, na porta do templo, justamente para que as pessoas comprassem esses animais, e isso em conluio com o Anás, Caifás, os chefes ali, os sacerdotes, e assim enriqueciam às custas de uma determinação, né? Ou seja, a partir desse sacrifício. Quando Jesus fala, "Eu quero misericórdia e não sacrifício", aí ele vai contra tudo isso que a religiosidade judaica estava defendendo. E, sobretudo, quando ele escolhe Levi ou Mateus, que é um cobrador de impostos, e vai fazer uma refeição com eles, ou seja, aqueles que eram considerados impuros, porque era uma profissão odiada pelos judeus, era ser cobrador de impostos. Cobrador de impostos eram caracterizados como ladrões. Por quê? Porque eles cobravam a mais, propina e coisas que a gente ouve hoje em dia. Então, quer dizer, o cobrador de impostos, ele é considerado como ladrão, impuro, uma pessoa que realmente não tem valor, uma pessoa realmente até marginalizada por causa disso, né? Por causa do seu enriquecimento ilícito. Então, o que acontece aí? A gente vê que Jesus escolhe um pecador. Isso é muito importante para a gente, por quê? Porque a gente vê uma religiosidade dos puros, ou seja, daqueles que se julgam melhores do que os outros. E a gente vê que essa religiosidade não confere aquilo que Jesus nos trouxe. Quando ele fala que o médico veio para os doentes e não para os sãos, e ele é o médico, o maior médico de todos os tempos, porque ele nos cura do pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele mostra que ele vem para os pecadores. Então não vem para aquelas pessoas que se julgam puras. Aquelas pessoas que se julgam puras, perfeitas, que já têm o céu, ele não veio para essas. Ele veio para os pecadores. Então é muito importante que a gente tenha essa concepção correta, porque muita gente prega
uma religiosidade do santo, do perfeito, e o pecador ele se sente até impossibilitado de chegar até essa perfeição, entre aspas, que na verdade a perfeição, a santidade não é desse mundo. Só Deus é perfeito, só o Pai é bom. Nós estamos galgando essa santidade, nós vamos buscando a partir da humildade e principalmente dessa perspectiva da conversão, da caminhada de conversão. Nós vivemos a vida inteira nessa caminhada de conversão. Então, e nunca podemos pensar que chegamos. Não, nós não chegamos. Nós estamos sempre caminhando. Então, isso é muito importante para que os fariseus de hoje, que se acham, que eles entendam que Jesus, ele não escolhe os que se acham, ele escolhe os pecadores. E ele aposta na conversão dos pecadores. Assim como foi como São Paulo, assim foi como Mateus, o publicano, o cobrador de impostos. Ou seja, assim foi com Pedro, que também, não pensem vocês que pescador não era considerado também indigno. Então, é uma série de pessoas ali que Jesus escolhe apostando na conversão. Então, ele acredita que a pessoa pode se converter. Então, é muito importante que a gente tenha como reflexão essa humildade, reconhecermos as nossas fragilidades e essa busca constante da santidade, que na verdade é uma busca para a vida inteira. E nunca pensar que a gente já chegou nela. Porque se você pensar que você já é perfeito, que você é melhor que os outros, né, isso é tolice. Porque isso mostra uma arrogância religiosa, que é a pior coisa que tem. É um arrogante religioso. É aquele que se acha melhor que os outros. Porque ele julga os outros. Ele acha que é melhor. Então ele se coloca num pedestal. Então não é assim. Jesus se colocou onde? Na cruz. Então nós devemos seguir Jesus nesse evangelho da cruz. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês, abençoado final de semana para todos vocês.